Já alguma vez sentiu aquela sensação pesada, quase uma necessidade incontrolável de fazer uma cesta, logo a seguir a um bom almoço de domingo? Talvez depois daquele cozido à portuguesa ou de um bacalhau com natas que soube tão bem. A barriga fica cheia, o corpo parece que desliga, e a única coisa que apetece é sentar no sofá e fechar os olhos por um bocadinho. Esta é uma realidade tão comum que a maioria de nós a aceita como normal. Pensamos que é apenas um sinal de que comemos bem. Mas e se eu lhe dissesse que essa sonolência, essa moleza, é na verdade um grito de socorro do seu corpo? É um sinal de que algo não está a funcionar da melhor forma lá dentro. Um sinal que, ignorado durante anos, pode levar a problemas bem mais sérios do que uma simples vontade de dormir. A verdade dolorosa é que este cansaço pós-refeição está muitas vezes ligado a picos de açúcar no sangue e a uma digestão lenta e difícil. Mas existe um segredo, um movimento tão simples, tão antigo, que os nossos avós já o praticavam sem saberem da ciência por detrás dele. Um movimento que pode mudar completamente a forma como o seu corpo processa a comida, devolvendo-lhe a energia em vez de a roubar. Neste vídeo, vamos desvendar que movimento é este, por que razão é tão incrivelmente eficaz e como pode começar a praticá-lo hoje mesmo sem qualquer esforço. E vamos também descobrir outros pequenos ajustes que pode fazer nas suas refeições para potenciar ainda mais este efeito. Fique comigo até o fim, porque o último conselho que vou partilhar é algo que muitos de nós fazemos todos os dias a pensar que é saudável, mas que pode estar a sabotar a nossa digestão. Então, vamos lá descobrir qual é este movimento tão especial que promete mudar tudo. É algo que não exige equipamento, não exige que sue, e nem sequer precisa de sair de casa se não quiser. O segredo, meus amigos, é uma simples e gentil caminhada de 10 a 15 minutos logo após a refeição. Sim, leu bem, uma pequena caminhada. Pode parecer demasiado simples para ser verdade, quase ridículo, mas a ciência que está por detrás deste gesto é profundamente poderosa, especialmente para nós, que já passamos dos 60. Vamos tentar perceber por quê. Quando comemos, especialmente uma refeição com hidratos de carbono como pão, arroz, batatas ou massa, o nosso corpo transforma esses alimentos em glicose, que é o açúcar que nos dá energia. Essa glicose entra na nossa corrente sanguínea. Se nos sentarmos no sofá logo a seguir a comer, o nosso corpo não precisa dessa energia toda de uma só vez. Então, o pâncreas tem de trabalhar arduamente, libertando uma grande quantidade de insulina para retirar esse excesso de açúcar do sangue e armazená-lo, muitas vezes sob a forma de gordura. É este pico rápido de açúcar, seguido de uma queda abrupta causada pela insulina, que nos dá aquela sensação de sonolência e cansaço. Agora, imagine o que acontece se, em vez de se sentar, se levantar e for dar um pequeno passeio. Os músculos das suas pernas, os maiores músculos do nosso corpo, entram em ação. E para se moverem, eles precisam de combustível. E qual é o combustível que está prontamente disponível no sangue nesse momento? Exatamente, a glicose da refeição que acabou de comer. Os seus músculos começam a absorver essa glicose diretamente do sangue, sem precisarem de grandes quantidades de insulina. Pense nisto como gerir o trânsito numa cidade. A refeição é a hora de ponta, com milhares de carros, a glicose, a entrar nas ruas, o sangue ao mesmo tempo. Se todas as estradas secundárias estiverem fechadas, se estiver sentado, o centro da cidade fica completamente congestionado. A caminhada é como abrir todas essas estradas secundárias. Os músculos das pernas são bairros enormes que começam a puxar os carros para dentro das suas garagens, aliviando a pressão das avenidas principais. Isto evita o grande congestionamento, o grande pico de açúcar no sangue. O resultado é um nível de energia muito mais estável. Acabou-se a sonolência. Acabou-se aquela sensação de que precisa de uma sesta para recuperar do almoço. Mas os benefícios não se ficam por aqui. A digestão também agradece, e muito. O movimento suave da caminhada estimula o que se chama de peristaltismo. É um nome complicado para algo simples,
as contrações musculares do nosso sistema digestivo que empurram a comida ao longo do seu percurso. Quando nos sentamos ou deitamos logo após comer, a gravidade e a falta de movimento podem abrandar este processo. A comida fica mais tempo no estômago, o que pode levar a essa sensação de infartamento, inchaço e até azia. A caminhada funciona como uma massagem suave para os nossos órgãos internos, ajudando a que tudo flua de forma mais natural e eficiente. É por isso que muitas vezes, depois de um pequeno passeio, sentimos um alívio quase imediato daquela sensação de estômago pesado. E há ainda o benefício mental. Sair de casa, apanhar um pouco de ar fresco, observar o movimento da rua ou o verde de um jardim, mesmo que por apenas 10 minutos, ajuda a limpar a cabeça. Combate aquele nevoeiro mental que por vezes se instala depois de uma refeição mais pesada e melhora o nosso humor. Portanto, como é que podemos pôr isto em prática? A chave é o tempo e a intensidade. O ideal é começar a caminhada nos primeiros 10 a 15 minutos, depois de terminar a sua refeição. É nesta janela de tempo, nos primeiros 60 a 90 minutos, que o açúcar no sangue começa a subir e é aí que queremos que os nossos músculos o capturem. Quanto à intensidade, estamos a falar de um passeio, não de uma maratona. O ritmo deve ser leve, conversacional. Se levar alguém consigo, deve conseguir manter uma conversa sem ficar ofegante. É o ritmo de quem passeia a ver as montras na baixa da cidade, não o de quem corre para apanhar o autocarro. A duração também é importante. Comece com 5 minutos. Sim, apenas 5. Veja como se sente. Na semana seguinte, tente 10. O ponto ideal parece ser entre 10 a 15 minutos. Mais do que isso, especialmente com uma intensidade maior, pode até ser contraproducente, pois pode desviar demasiado sangue do sistema digestivo para os músculos, dificultando a digestão. E não precisa de um sítio especial. Pode ser à volta do seu quarteirão. Pode ser no jardim mais próximo. Se estiver a chover ou muito frio, pode até ser dentro de casa. Caminhe do quarto para a sala, dê umas voltas à mesa da cozinha. O que importa é o movimento contínuo e suave. Lembro-me perfeitamente do meu avô Manuel. Depois de cada refeição, ele tinha o ritual dele. Levantava-se, pegava no seu chapéu e dizia: "Vou ver se as ruas ainda estão no mesmo sítio." E lá ia ele devagarinho dar a sua volta ao quarteirão. Nós, os netos, achávamos piada. Mas ele, com a sua sabedoria de uma vida, estava instintivamente a fazer o melhor que podia pela sua saúde. Ele raramente se queixava de má digestão ou de cansaço, mesmo depois dos almoços mais fartos. Era o seu segredo, e agora é também o nosso. Agora que percebemos o poder quase mágico de uma pequena caminhada após as refeições, podemos começar a pensar em como tornar este hábito ainda mais eficaz. A verdade é que a gestão da nossa energia e da nossa digestão não começa quando nos levantamos da mesa, mas sim antes mesmo de darmos a primeira garfada. Existem pequenos gestos, pequenos truques que podemos incorporar na nossa rotina para preparar o nosso corpo para receber a comida da melhor maneira possível. E o primeiro truque pode parecer um pouco estranho para alguns, mas os seus benefícios são surpreendentes. Falo de começar a refeição, ou melhor, de preparar a refeição, com um copo de água com um pouco de vinagre de cidra. Sim, vinagre. Antes que torça o nariz, deixe-me explicar. O nosso estômago precisa de um ambiente muito ácido para decompor os alimentos de forma eficiente, especialmente as proteínas. Com a idade, é comum que a produção de ácido clorídrico no estômago diminua. Isto pode levar a que a digestão seja mais lenta e menos completa. Um pouco de vinagre de cidra, que é ácido, tomado uns 15 a 20 minutos antes de comer, ajuda a sinalizar ao estômago para se preparar. É como ligar o forno antes de pôr lá o assado. Além disso, vários estudos, mesmo que pequenos, têm demonstrado que o ácido acético presente no vinagre ajuda a diminuir o pico de açúcar no sangue após a refeição. Ele parece interferir com as enzimas que decompõem os hidratos de carbono, fazendo com que a absorção de açúcar seja mais lenta e gradual. A forma de o fazer é simples.
uma colher de sopa de vinagre de cidra de maçã, de preferência biológico e não filtrado, diluída num copo de água. Beba-o uns minutos antes de se sentar para comer. Claro, se tiver algum problema de estômago, como uma úlcera, deve falar com o seu médico primeiro. Mas para a maioria das pessoas é um hábito seguro e muito benéfico. Outro segredo que pode transformar completamente a sua digestão é algo que não tem a ver com o que come, mas com a ordem pela qual come. Isto é fascinante. A maioria de nós senta-se à mesa e come um pouco de tudo ao mesmo tempo, ou começa por aquilo que mais gosta, que muitas vezes é o pão ou as batatas. A estratégia que lhe proponho é a seguinte: comece sempre a sua refeição pelos vegetais e pela fibra. Se a sua refeição incluir uma salada, comece por aí. Se tiver uma sopa de legumes, comece por ela. Se for um prato de peixe com batatas e brócolos, comece pelos brócolos. Depois dos vegetais, passe para as proteínas e gorduras, como a carne, o peixe ou os ovos. E só no fim, coma os hidratos de carbono, como o arroz, a massa, as batatas ou o pão. Por que esta ordem? A explicação é bastante lógica. A fibra dos vegetais, quando chega primeiro ao estômago, forma uma espécie de rede, uma malha gelatinosa que forra as paredes do intestino. Quando os hidratos de carbono chegam a seguir, a sua absorção para a corrente sanguínea é muito mais lenta, porque tem de passar por esta barreira de fibra. É como tentar despejar um balde de areia por um funil com um filtro. A areia vai passar, mas muito mais devagar. Isto evita aquele pico de açúcar de que falamos. É uma mudança tão simples, não requer que deixe de comer nada do que gosta, apenas que altere a ordem. Experimente no seu próximo prato de bacalhau à Brás. Comece pela azeitona e pela salada de alface e tomate que o acompanha, e só depois ataque o bacalhau. Vai notar uma diferença incrível na sua energia depois da refeição. E por fim, um hábito que foi esquecido na pressa do mundo moderno: mastigar. A digestão não começa no estômago, começa na boca. A nossa saliva contém enzimas, como a amilase, que começam a decompor os hidratos de carbono logo no primeiro contato. Ao mastigarmos bem os alimentos, estamos a transformá-los numa papa pré-digerida, o que alivia imensamente o trabalho do estômago. Quando engolimos pedaços grandes de comida, o estômago tem de produzir muito mais ácido e trabalhar durante muito mais tempo para os decompor. Isto não só gasta uma energia tremenda, como pode levar à indigestão e gases. O desafio que lhe lanço é o seguinte: na sua próxima refeição, tente pousar o garfo na mesa entre cada garfada. Respire fundo. Saboreie a comida. Tente contar o número de vezes que mastiga. O ideal seria entre 20 a 30 vezes por garfada. Vai parecer estranho no início, talvez até aborrecido. Mas vai descobrir duas coisas. Primeiro, a comida vai saber muito melhor, porque vai dar tempo às suas papilas gustativas para realmente sentirem todos os sabores. Segundo, vai sentir-se satisfeito com menos comida. Isto porque o cérebro demora cerca de 20 minutos a receber o sinal do estômago a dizer que está cheio. Ao comermos mais devagar, damos tempo a esse sinal para chegar, evitando comer em excesso. Combinar estes três hábitos, a água com vinagre, a ordem dos alimentos e a mastigação consciente, com a caminhada pós-refeição, é criar uma sinergia poderosa para a sua saúde digestiva e para os seus níveis de energia. Vimos então como um gesto tão natural como uma caminhada pode ser revolucionário para a nossa saúde depois de comer, e como outras pequenas mudanças, como a ordem com que comemos os alimentos ou o simples ato de mastigar com calma, podem fazer uma diferença gigante no nosso bem-estar diário. O mais importante a reter de tudo isto é que não precisamos de nos tornar atletas olímpicos ou de seguir dietas extremamente restritivas para nos sentirmos bem. Muitas vezes, a chave está em regressar a uma sabedoria mais antiga, a hábitos que os nossos pais e avós já praticavam de forma instintiva. Um pequeno passeio para desmoer, começar a refeição pela sopa, comer com calma e em boa companhia. São estas pequenas coisas, estes gestos de cuidado para com o nosso corpo, que, quando somados, criam uma saúde robusta e uma vitalidade que desafia o calendário.
Trata-se de aprender a ouvir o nosso corpo e a trabalhar em harmonia com ele, em vez de o sobrecarregarmos constantemente. E agora, quero partilhar consigo aquele último conselho que prometi no início do nosso vídeo. É sobre um hábito que está profundamente enraizado na nossa cultura portuguesa, algo que milhões de nós fazem todos os dias, pensando que estão a ajudar a digestão, quando na verdade podem estar a fazer exatamente o contrário. Falo do nosso querido café, da nossa bica sagrada, tomada logo a seguir a terminar a refeição. Sei que para muitos uma refeição não está completa sem aquele café no final. É um ritual, um momento de convívio, e pensamos que nos vai ajudar a assentar a comida e a dar-nos um pouco de energia para o resto da tarde. No entanto, a ciência diz-nos que talvez seja melhor esperar um pouco. A cafeína e também os taninos presentes no café e no chá preto podem interferir com a capacidade do nosso corpo de absorver certos nutrientes essenciais da refeição que acabamos de consumir, nomeadamente o ferro e o cálcio. Para quem já tem tendência para anemia ou osteoporose, isto pode ser particularmente problemático a longo prazo. Além disso, para algumas pessoas, a cafeína pode acelerar demasiado o processo digestivo, fazendo com que a comida passe pelo sistema, sem que os nutrientes sejam devidamente absorvidos. O ideal seria esperar pelo menos 30 a 60 minutos após a refeição para tomar o seu café. Dê tempo ao seu corpo para iniciar o processo de digestão e absorção de forma tranquila. Nesse intervalo, pode fazer a sua caminhada. E quando voltar, aí sim, pode desfrutar do seu café. Se gosta mesmo de terminar a refeição com uma bebida quente, experimente trocar o café por uma infusão de ervas que ajude a digestão, como a camomila, a hortelã-pimenta ou o funcho. São opções deliciosas e que trabalham a favor do seu sistema digestivo, não contra ele. Eu sei que mudar hábitos que temos há décadas pode parecer uma montanha difícil de escalar. A minha intenção não é sobrecarregá-lo com uma lista de regras. A minha intenção é dar-lhe conhecimento e opções. Comece devagar. Não precisa de mudar tudo de uma só vez. Escolha apenas uma coisa para experimentar esta semana. Talvez seja a caminhada de 5 minutos depois do almoço. Só isso. Sinta a diferença no seu corpo, na sua energia. Na semana seguinte, talvez tente comer a salada primeiro. Seja gentil consigo mesmo neste processo. Cada pequeno passo, cada pequena mudança consciente é uma enorme vitória para a sua saúde e para a sua qualidade de vida. Gostava muito de ouvir a sua história. Já conhecia algum destes truques? Tem algum ritual depois das refeições que queira partilhar? Qual destes conselhos vai tentar pôr em prática? Por favor, partilhe as suas ideias e experiências nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar outra pessoa. Ler os vossos comentários é uma das minhas partes favoritas deste trabalho. E se achou este vídeo útil e quer continuar a receber mais dicas práticas para viver uma vida cheia de saúde e vitalidade depois dos 60, peço-lhe que deixe um gosto no vídeo. Esse simples clique ajuda o nosso canal a ser recomendado a mais pessoas que possam beneficiar desta informação. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sininho das notificações, para ter a certeza de que não perde nenhum dos nossos próximos vídeos. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua companhia. Lembre-se sempre disto: a idade é um facto da vida, mas sentir-se jovem e enérgico é uma escolha que fazemos todos os dias, através dos nossos pequenos hábitos. Cuide-se bem, com carinho e paciência. Um grande abraço e até breve.